Hoje nós vamos falar, como vocês estão vendo no título aí, sobre o espetáculo do circo da CPI dessa semana. Vamos falar também, conversar com vocês a respeito do preço aí dos combustíveis e também do problema energético no Brasil. E também falar, claro, das manifestações ridículas da esquerda que ocorreram aí esse final de semana. Tá? Vamos ver se dá tempo da gente conversar sobre tudo isso daí com vocês. Essa semana que já começou com o presidente Bolsonaro dando uma rasteira forte na grande mídia, né? Que estava esperando, sedenta pelo resultado do exame de Covid do presidente, esperando dar positivo para ela começar aquele escândalo, né, que ele, para dizer que ele pegou Covid porque não tomou vacina e se ferrou, né, porque o exame do presidente deu negativo, né, da comitiva deles lá. O presidente acho que era o único que não tinha tomado vacina e foi o cara que não pegou, né? Os outros que tomaram vacina, inclusive com duas, tinha gente ali com 2 doses e pegou, né? Então o presidente, nós já entramos essa semana que passou com o presidente dando uma rasteira forte na grande mídia e eles tiveram que engolir seco e ficar caladinho, calar a boca, né? Isso foi muito bom. E aí nós tivemos a porcaria, né, da CPI da pandemia aí. Essa semana os palhaços lá chamaram o Luciano Hang lá, o velho da van, e também o Otávio Facchuri, para prestar lá esclarecimentos na CPI. A gente conversou já com vocês no contra-ataque passado um pouquinho sobre o que eles iam fazer com a questão da Prevent Senior. Quem assistiu o outro contra-ataque lembra aí, né, a gente já deu um adiantamento que os caras iam pra cima daquela história dos médicos que trabalhavam contaminados, sem equipamento de segurança, etc. Essa semana também teve a presença lá na CPI da advogada desses médicos, que os médicos não querem aparecer, né? Agora parece que a semana que vem 2 médicos vão lá, né? Eu vi algum comentário nesse sentido, que dos 10 médicos que alegaram que trabalhava lá trabalhava sem equipamento de segurança, contaminado, etc, para fazer parte do experimento da tal da Prevent Senior, o que a gente falou que é um negócio extremamente absurdo, né? Então, agora parece que 2 médicos vai. Então foi essa tal dessa advogada, falou um monte de besteira lá, entendeu? A advogada falou um monte de palhaçada. Nós nem vamos falar sobre a advogada aqui. Eu quero focar mais no Luciano lá, o empresário, né, que foi chamado para participar lá, e cara, bom, já de cara ele abriu a CPI fazendo uma propaganda da empresa dele. Eu achei isso sensacional, né? Porque é isso que ele tinha que ele tem que fazer mesmo. Tem que usar Nossa, eu tô só morrendo aqui, cara. Desaprendi a jogar. Eu achei sensacional que ele abriu lá a CPI já fazendo propaganda da empresa dele. E, cara, não se pode levar a sério, né, aquela porcaria. Não tem como você levar aquilo a sério. Então eu achei correto o que ele fez.
Apesar dos caras ficarem bravinhos lá, né? Da Chilique, etc. E aí começou o massacre, né? Aliás, começou a tentativa de massacre em cima dele, né? Primeiro que é um absurdo, uma CPI que é para cuidar que era, né, o objetivo, tratar da questão da pandemia, chamar lá um empresário que não tem absolutamente nada a ver com a pandemia, né? Nada, não tem nada. O que o dono da Havan tem a ver com pandemia? Fala pra mim. Nada. Eu te digo o que tem a ver. Diga, eu te digo o que tem a ver. Tem a ver o seguinte. Ele é partidário de Bolsonaro. Ele apoia Bolsonaro. Tá. Então, se a CPI puder demonstrar que ele recebeu algum dinheiro ilegal de alguma fonte suspeita, alguma coisa assim, ela consegue derrubar Bolsonaro. É isso que ele tem a ver com a pandemia. Então, mas não tem a ver com a pandemia, né? Tem a ver com derrubar Bolsonaro, então, Grapá. Sim, mas a pandemia é Bolsonaro. Não tem nem. Bolsonaro é a pandemia. Tem nada a ver com. Bom, então vamos lá. Aí começou a tentativa de massacre e o que eu achei, o que eu queria pontuar aqui que é o seguinte: ao longo, né, das horas, quando as horas iam passando e ao longo do depoimento, vou chamar de depoimento, não foi um depoimento, mas vou chamar de depoimento. Depoimento lá do dono da Havan na CPI, conforme ele foi respondendo, indagando, né, respondendo, às vezes também perguntando, etc. Eu fui percebendo, principalmente nas redes sociais, galera, o desespero da galera esquerdista, saca? Os caras começaram, eu vi os tais jornalistas, até atores, né? Toda essa turma de esquerdista, né? Essa turma de esquerdistas, eles começaram a ficar desesperados. Por quê? Porque foi um tiro no pé desgraçado, né? Chamar o dono da Havan, né? Um cara que não deve absolutamente nada, que não fez nada de errado, chamar lá pra depor na CPI, cara. Foi literalmente um tiro no pé, né? E eu percebi, eu até postei, tuitei um print lá acho que é uma âncora da Globo falando que o time tava tomando de lavada lá e o técnico não fazia nada, né? Não recolhia o time. Não pedia tempo. Não pedia tempo, exatamente, não pedia tempo. Quer dizer, assim, é uma prova, galera, clara, evidente, de que eles tratam essa porcaria dessa CPI como um jogo, como o Grandpa disse, é um jogo, eles estão disputando um jogo para ver como eles vão derrubar o presidente Bolsonaro, entendeu? É isso que eles estão fazendo. Aquilo é um jogo para derrubar o presidente Bolsonaro. Não tem outra explicação, né? A minha visão é essa. A CPI, essa porcaria dessa CPI, ela foi criada única e exclusivamente, como o Grandpa falou, para derrubar o presidente. E ali, quando essa âncora fala que eles estão tomando de lavada, né? E ninguém perde tempo, é o exemplo claro, galera. Exemplo claro, né? Por que eles estão tomando de lavada? Porque não está conseguindo atingir o objetivo, né? Não está atingindo o objetivo que era pegar o presidente Bolsonaro, né? E tem um detalhe importante, eu até queria que o Clique comentasse aí, porque tem uma parte que está envolvida nessa CPI, mano, que os caras são muito burros, cara. Entendeu? Na moral, galera, os caras são burros, né? O Renan Vagabundo, mano,
Ele é muito burro, cara. É? Ele... Não tô dizendo aqui que o... De explicar, né? Dar um desenho aqui, porque tem os filhos da puta aí só assistindo pra recortar e tentar mudar o que a gente tá falando, né? Mas eu não tô dizendo aqui que as pessoas que foram lá, né, prestar esclarecimentos ou depor, é culpado ou tem alguma culpa no cartório. Mas o fato é que os caras são muito burros. Eles atiraram no pé literalmente, cara. Entendeu? Eles atiraram no pé literalmente. Principalmente com essas... chamando essas pessoas. Principalmente o dono da van. Tá? Principalmente o dono da van. Eu acredito que foi um tiro no pé. Mas eu já falei bastante. Eu queria que o Grampar acompanhou, né, Grampar? Também. Eu vi parte do depoimento do Luciano Hang lá na CPI. Então, eu queria que você, o Clique e o Freeze colocassem aí o que vocês acharam. Vai lá. Eu acho que falar sobre o que as respostas que o Luciano Hang deu não tem a menor relevância. O que ele falou, deixou de falar, não é relevante de maneira nenhuma. O que importa realmente é pontuar, é mostrar que o Luciano Hang ele demoliu a CPI inteira. Ele foi para lá para zoar aqueles senadores daquele grupinho chamado G7. Entende? Ele foi para lá para zoar. Não tem outra palavra. E ele fez isso de uma maneira brilhante. Ele foi brilhante. Só para vocês terem uma ideia, aquele lance que ele passa por trás do Omar Aziz e dá aquela cutucada no ombro. Olha para lá, eu tô aqui, mas olha para lá. Cara, aquilo ali é o auge da zoação. Você tá entendendo? Uhum. E logo no início, quando ele começou a falar com o Omar Aziz, pedir pro Omar Aziz tentar compreender, não é assim, coisa e tal. Ele falava, Omar, o advogado dele cutucou ele e falou assim, senhor senador. Aí ele passou a dizer, tá bom, senador, mas daqui a pouco ele falava de novo, Omar, chamando o cara pelo nome, pelo primeiro nome. Ou seja, mostrando que o Omar Aziz, não tem a menor moral para falar absolutamente nada com ele. Entende? É um negócio assim. O Luciano Hang foi sensacional, cara. Foi a melhor presença na CPI até hoje. Nenhuma outra equipara a participação dele. Muito bem. Clique. Cara, eu concordo com as colocações do Grampar. Na verdade, eu não teria nem muito ao que acrescentar, eu só quero ressaltar, né, o que eu já comentei na minha live, né, conforme eu fiz no dia da CPI, que é o seguinte, né, eles levaram o Luciano Hang lá, né, por esses motivos, mas é o seguinte, eles levaram o Luciano Hang lá, mas eles já têm pronto o que eles vão falar do Luciano Hang no futuro. Eles só precisam do teatro, né? As cartas estão marcadas. Então quando eles levam alguém lá, por exemplo, estamos chamando aqui o fulano de tal porque ele está sendo acusado de fake news, né? Um exemplo. Na verdade, eles não estão levando lá para esclarecer, eles estão levando os caras lá para mostrar para todo mundo que o acusado de fake news é esse cara. E assim ele será, e assim a coisa não vai mudar. Então, independente do que o Luciano Hang fez lá, que é o que ele fez, por exemplo, assim, fez a propaganda, meio que garantiu alguma coisa dele lá, é interessante que ele fez alguma coisa de positivo para ele, né? Mas não adianta o que ele falou no sentido de ele estava certo, ele destruiu os caras,
ele for o lógico, ele for o cara que estava do lado da verdade, isso daí não vai mudar em nada. Já está pronto, né? O relatório praticamente da CPI, ela já está pronto, no sentido de que o Luciano será pintado como propagador de fake news. E dane-se o que foi dito. Entendeu? A CPI ela funciona assim. Tá? Com muitas coisas na política do Brasil sempre funcionaram assim. Muitas decisões, por exemplo, que as instituições iriam tomar, né, precisavam de um teatro para que constasse apenas de maneira pública, né, com um material da ação. Né? Mas os caras eles já têm a carta marcada, eles vão usar toda essa CPI, né, contra o Bolsonaro, e essa CPI vai ter muito mais a função de lá no futuro, né, servir como argumento para poder destruir qualquer pessoa que tente aí seguir mais ou menos uma linha de pensamento ou uma linha de defesa em cima daquilo que o Bolsonaro defende, né? Vai servir para destruir e lá na frente isso será apresentado como prova cabal, como algo incontestável, né? Como algo que você não pode falar que é mentira, ou seja, daqui a 10, 15 anos, sei lá quanto tempo, tá vendo? No passado, esse tipo de pensamento gerou uma CPI. Todos os envolvidos foram acusados, propagadores de fake news, né? Assassinos mataram sei lá quantas mil pessoas. Então você não pode seguir. Esse tipo de pensamento já está marcado por esse tipo de, né, estigma no Brasil. Aí, no Brasil querem toda aquela ladainha. Então, essa CPI ela serve para isso. Então, assim, se vocês acham que alguém vai lá na CPI para depor e vai conseguir com os seus argumentos e vai conseguir de alguma forma, né, com uma tirada boa, uma boa sacada, se eles vão conseguir sair de lá e ter o relatório lá constando como foi inocentado, vocês esqueçam, a CPI jamais vai fazer isso. Quando chamam um cara lá, acusando o cara de alguma coisa para que possa ser esclarecido, não vai ser nada esclarecido. O cara ele vai sair de lá, ele entra como acusado e sai culpado, independente do que aconteça no meio do caminho. Foda-se, porque ali não tem comprometimento com a verdade, né? Não tem comprometimento com a verdade, não tem comprometimento com porra nenhuma, com ordem e com nada. E, Clique, eu queria deixar bem claro aí, aproveitando o teu gancho, que o relatório final da CPI já estava pronto antes dela começar. Claro, certeza. sempre assim. Essa aí, a mecânica é essa. É aquilo, é só vamos criar um teatro aqui para poder mostrar publicamente que nós somos os lindos e maravilhosos defensores da verdade aqui. Estamos fazendo os procedimentos para tentar ajudar essas pessoas, mas essas pessoas não se ajudam. Não estamos fazendo de tudo, mas as pessoas são culpadas de tudo aquilo que nós estamos, né, levantando aqui as acusações. E acabou. E vai ser assim. Com todas as pessoas que forem parar lá. Não tem o que fazer. Né? Acontece que isso provavelmente não será aceito, né? De fato, como pode ser que realmente não seja aceito, de fato, como algo que venha realmente a condenar algumas pessoas ali. Pode ser que exista esse livramento, podemos dizer, porque essa merda é um tiro no pé do caramba, né? Então pode ser que realmente não saia né, as pessoas realmente presas e tal, mas ficarão com essa mancha na história. Né? Uma mancha, mesmo não tendo, vamos dizer assim, de repente um valor judicial, mas vai ter um valor moral, né? Sim. Então a coisa pode ser que ande nesse rumo aí. Bom, vamos esperar. Eu diria que vai ter um valor imoral, né? Imoral, né? Mas eu digo valor moral porque vai ser usado, sim, né? Sim, como você entendeu, né? Como base. Sim, eu entendi. Eu só quis falar o correto, que é o correto, valor imoral. Eles não têm moral nenhuma, na verdade. Exatamente. Eles são todos imorais. Todos imorais. Ó, deu. Até bateu com o outro lá. Freeze, quer comentar alguma coisa? Sobre acho que já foi muito bem dito por todos vocês aí. Teve também a presença lá do Otávio Facchuri, que é presidente do PTB, né? São Paulo. Bom, os caras partiram pra cima dele com tudo, né? Ele não conseguiu, assim, eu não assisti todo o
toda a participação dele lá, eu vi alguns trechos, tá? E, cara, ele não conseguiu fazer o que o Luciano fez, né? Ele não conseguiu. Ele foi meio que massacrado lá, cara, né? Foi o Clique até fez um vídeo falando sobre isso, né, Clique? Foi, de fato, foi uma covardia, porque não adianta. É aquela história que você mesmo fala, Clique, né? Das pessoas más, a gente vai esperar o quê? Maldade, né? A gente não vai. Nós não podemos esperar boas ações de pessoas que são más, que estão trabalhando pelo objetivo errado, por coisa errada, né? Essa pessoa não vai praticar o bem, né? Então é óbvio que todo mundo que sentar lá naquela merda daquela CPI, se for pessoa que não está, não faz parte do grupinho, né, da galera que controla lá a CPI, essa pessoa vai ser massacrada, entendeu? Vai ser massacrada, não adianta, entendeu? Eu nem sei por que essas pessoas foram lá, na verdade, né? Na verdade não deveriam, são intimadas, não deveriam nem, não, mas tem elas têm algumas, inclusive, entraram lá no STF e conseguiram não ir, Clique, né? Então sim, é verdade. Tem alguns artifícios. Eu sei, parece que quando é intimado não tem jeito, né? Tem que ir, mas quando é convidado pode recusar, né? É que tem um ponto importante aí, né? Quer dizer, o que acontece, gente? Eu fiz um vídeo sobre também a participação do conhecido como Faca, né? Apelidado como Faca. Eu fiz sim uma live comentando sobre isso, né? O cara realmente ele foi atropelado pelos caras lá. Ele realmente não tem a mesma expertise do Luciano Hang, não tem. Luciano Hang ele é um cara que você vê que ele é um cara experiente de vida também, ele é bem mais velho. Isso que eu sempre falei, que experiência de vida é algo que conta muito, né, para muitas coisas da vida, para todas as coisas da vida, aliás. Experiência de vida muda muito, né, o que pode acontecer em determinada situação. E não só isso, né, o velho da van, você observa que ele construiu muita coisa, então ele é um cara safo, né, de burro ele não tem nada, né, pode não ter, de repente, determinadas capacitações em algumas áreas, mas assim, ou seja, no geral, ele não é uma pessoa burra. Não estou dizendo que o Faca é uma pessoa burra, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: nesse tempo todo que nós estamos aí acompanhando essa ascensão daquilo que é chamado de direita, nós vimos muitas dessas pessoas, né, inclusive pessoas aí que têm, pelo menos virtualmente, não sei até que ponto isso vai pessoalmente, né, ligações com esse pessoal envolvendo Faca, né, e outros aí, né, que estão participando agora de PTB e tal, tudo mais. Essas pessoas sempre tiveram uma facilidade em lidar com determinadas situações em redes sociais, enfrentando o pessoal da esquerda, evidenciando pontos. Na internet os caras são bons. Então, que, por exemplo, você pega lá o pessoal da esquerda, ó, essa compra, essa ação, essa determinada coisa está errado por isso. Então, beleza. Só que o que acontece? Nas redes sociais você tem um palco onde você tem espaço para escrever, você tem ali um espaço livre que você pode colocar pontos, esclarecimentos, links, etc. Né? Então o que acontece? Muitas dessas pessoas criaram uma visão errada sobre o que é esquerda no Brasil e até que ponto os nossos inimigos de fato são maus. Então o que nós vimos aí, não só com o Faca, mas algumas outras pessoas, né, por conta dessas CPIs malucas que fizeram aí desde lá da fake news, né? E nós vimos que algumas dessas pessoas bateram de frente com uma realidade que elas não estavam preparadas para enfrentar. Tá? Assim, eu acho que o que fizeram com Faca foi uma covardia, foi. Tem hora que o cara não sabia o que fazer, assim, ou seja, ficou meio que acuado e ficou ali tentando falar ou se defender de alguma forma. E os caras perceberam, gente, o que acontece? Pessoas que têm essa tendência para o mal são covardes por natureza, tá? Claro.
Porque senão não teriam escolhido o caminho do mal. E quando elas observam, tipo assim, qualquer fraqueza de um opositor que está à sua frente, eles vão montar em cima dessa fraqueza e que se foda, mesmo que seja uma atitude mais covarde do mundo. Tá? Então eles perceberam que houve esse recuo por parte do FARC. Ali os caras montaram em cima. Então você vê que foi uma covardia. Acho que realmente até, como eu disse na minha live, fiquei um pouco sentido até pelo que fizeram com o cara, porque foi um ato extremamente baixo, né? Enfim. Então, o que acontece? Por que muitas pessoas, né, às vezes querem participar de alguma coisa dessa? Porque eles querem expandir a sua notoriedade. Querem, de repente, sair como determinados heróis, como aconteceu na época que o Alan dos Santos foi chamado para a CPI das fake news. Ah, é. Ficou tripudiando em cima de algumas pessoas por conta de erro de português. Ficou... ou seja, é aquilo. Tipo, falando de coisas verdades, falando de determinadas coisas coerentes e tal, o cara se deu bem? Se deu bem? Se deu bem. Só que essa galera, nós temos que ver o seguinte, eles cometeram todas essas ações e fizeram, podemos dizer, as suas lacradas em algumas partes e tudo mais. Só que é o seguinte, meus amigos, a realidade é que a estrutura revolucionária que nós temos como inimigo, tá, é muito mais poderosa que esses caras todos. Tá? E é muito mais poderosa que o próprio Bolsonaro. Essa é uma realidade. Tá? O Bolsonaro, isso mostra como o Bolsonaro é forte. Tá? Porque isso que você vê que, por exemplo, o Faca passou nessa CPI, tá? Não é assim, você tem uma ideia do que o Bolsonaro passa constantemente com o cargo dele de presidente da República. Então essas pessoas que se deram de frente com essa realidade, que os nossos inimigos, por mais que de repente eles possam ser desprovidos, né, de inteligência ou intelectualmente desfavorecidos, eles possuem uma máquina poderosa, gigantesca, que estão inseridos nela. Exato. E ela é muito mais poderosa que esses caras. Então, assim, provocaram, agiram, fizeram, né? E os caras agora, eles estão encontrando os meios de revidar. Exatamente. Tá? Então, assim, por mais que nós olhamos ali, vemos o circo que é essa CPI, tá? A estrutura que envolve essa CPI, ela não é circo, ela é poderosa. Tá? Então, é uma luta difícil. É por isso que eu sempre falei, eu acho que às vezes você coloca alguns pontos, alguns questionamentos no Twitter, por exemplo, algumas pessoas vêm querer, né? Porque às vezes gosta de alguma dessas pessoas da direita. Eu acho assim, as pessoas têm o direito de gostar, desgostar, as pessoas têm o direito de fazer alguma coisa ou deixar de fazer. É um direito de cada um. Então às vezes você fala alguma coisa que de repente que não tá legal, pessoas que estão fazendo, né? Alguma coisa errada. Deu pau no jogo aqui, é normal? Como assim? Deu pau? Eu saí. Ele caiu. Eita! Não, eu caiu. sigo de novo. Segura aí, ô Snake. Tô voltando. Então assim, já perdi o fio da meada aqui. Tava falando. Você falou que apesar da CPI ser um circo, a estrutura que envolve a CPI não é um circo. Não é um Poderosa. circo, mas depois eu ia falar uma outra coisa. Pera aí, eu perdi a linha de raciocínio. Enquanto você recupera o fio, Sobre que tá você às vezes fala assim no Twitter, algumas pessoas falam que não podem. Ah, tá. Só pra, isso aqui é só pra fechar, grampada. Você já pode pegar o Sim, gancho. sim, né? Isso é importante que eu vou dizer, porque assim. Voltem todo às vezes mundo você pro grupo faz. aí. Já voltei, já tô aqui. Ah, não, segui você, né? Então o que aqui é o acontece? Snake que caiu. Então beleza, tô voltando. Então assim, quando você escreve, por exemplo, alguma coisa no Twitter, né? Você fala, olha, isso que está sendo feito é uma cagada, esse cara não deveria estar fazendo isso e tal. Aí vem uma enxurrada de pessoas que gostam, às vezes, de um determinado cara e fala o seguinte, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa, você é um babaca, você não faz nada, sabe criticar, e vem aquela ladainha toda. Gente, uma coisa é o seguinte, muito mais importante do que fazer é saber o que fazer e como fazer. Se você não sabe o que fazer e não sabe como fazer, é melhor você não fazer nada. Tá? Porque o que acontece? Estamos vendo agora um revide dos nossos opositores. Tá? E muitas dessas pessoas vão tomar um revide feio. Vai. E o problema maior é que isso, de uma forma ou de outra, vai acabar atingindo quem? O Bolsonaro, que no fundo é isso que eles querem. É claro, sempre Tá? foi para atacar o Bolsonaro. Sempre foi para isso. Né? Então é só para fechar esse lance da importância do fazer. Tá?
Vai lá, Grapá. Isso aí que você falou é importantíssimo. Inclusive, eu queria dizer o seguinte: linkando com o que eu já ia falar anteriormente, era sobre o Luciano Hang, mas agora está linkado com o Bolsonaro. É o seguinte: os gregos antigos tinham uma única palavra para definir o bom, o belo e o verdadeiro. Eu achei que ia Era a falar o mesma feio. palavra e o grega que designava os três: o bom, o belo e o verdadeiro. Então, quando você tem pelo menos um QI acima de 12,5 e você está com a verdade do seu lado e você está lutando pelo bem, você faz um belo serviço. Vide Bolsonaro. Você mesmo falou, Clique, a CPI, ela não é um circo, ela segue um esquema poderosíssimo. E eles fazem de tudo para derrubar o Bolsonaro e até agora não conseguiram. Até agora não conseguiram. Da mesma maneira, o Luciano Hang. Luciano Hang não é político. Ele não é político, ele não tem vivência política nenhuma, mas ele está com a verdade do lado dele. Então, o que acontece? Com a verdade do lado dele, com um QI maior do que 12,5, ele foi para a CPI e colocou aquelas raposas velhas todas no bolso, de uma vez só. Ninguém conseguiu dobrar o Luciano Hang, ninguém conseguiu derrubar o cara. E o cara tripudiou de todos aqueles senadores que são velhos de guerra, você tá entendendo? Tudo raposa velha. Vai comer o novinho no café da manhã e palitar o dente com as costelas do cara. Não fizeram com o velho da Havan. Você tá entendendo? Da mesma maneira que até agora não conseguiram fazer com o Bolsonaro. Eles tentam, e o que acontece? Bolsonaro acaba dando uma volta nos caras. Como foi agora com o teste da Covid. Sabe? Então, vai ser muito difícil. Não é impossível eles derrubarem o Bolsonaro, não. Não é impossível. Porque o esquema é muito poderoso. Mas vai ser muito difícil. Concordo. Porque Bolsonaro, além de tudo, o Bolsonaro, ele tem ajuda, apoio de várias pessoas que estão do lado da verdade. Estão do lado do verdadeiro, do bom e do belo. Isso vai ser muito difícil eles vencerem. Eu acho que inclusive esse faz parte do triunfo do Hang, né? Que foi a forma como ele encarou a CPI, né? Não, ele foi cuidando disso, ele tripudiou, ele não foi lá pra responder as coisas seriamente. Claro, ele respondeu com seriedade, mas eu digo, ele não levou aquilo de uma maneira tão formal, tanto é pelo tratamento que as zoeiras tal que ele fez lá. Isso aí. Deixa eu ler aqui alguns superchats. Na verdade, vou ler aqui. Tivemos dois envios de Pix aqui com mensagem. O Andy Lost mandou pra gente aqui. Muito obrigado, Andy Lost. Ele diz aqui, ó: o velho da van deixou os vermes da CPI e a mídia rangendo os dentes, pois o cara saiu por cima e saiu de cabeça erguida, com muita honra. Pra comemorar, nada melhor do que beber um corote de confusão. Pois é. Muito bom. Muito bom. Obrigadão, Andy Lost. Valeu mesmo pela sua mensagem aqui pra gente. E o Tal e Tal, fora do sistema, também mandou uma mensagem aqui, com um Pix com mensagem aqui. Muito obrigado, Tal e Tal. Nos ajudou aqui com um valor grande, inclusive. Valeu mesmo. Muito obrigado pela ajuda, pelo apoio ao nosso canal. Ele diz aqui: salve tropa, aqui é o Peter. É o Peter. Beleza, mudou o nick. Valeu, Peter.
Só estou tentando agradar o criador. Brincadeiras à parte, uma pequena contribuição para ajudar o canal. Não é pequena não, é gigantesca. Muito obrigado mesmo, Peter, que nos ajuda direto aí aqui no nosso canal, o nosso projeto, na verdade, né? Nosso projeto aqui. Valeu mesmo. Deixa eu voltar aqui para o jogo, que eu tô só morrendo. E também tem um superchat do Marcelo Henrique, que mandou aqui pra gente. Muito obrigado, Marcelo. Ele diz aqui, ó. Conversava com uma amiga e de repente ela solta. Cainha... Não, esse daqui foi da outra live. Tô moscando. Aqui, Viviane Matos mandou o superchat. Muito obrigado, Viviane, pelo superchat. Ele diz aqui. A narrativa da semana será atacar Paulo Guedes. Ah, sim. Dessa semana que vai entrar, né, Viviane? Um dos motivos para isso aí é justamente esse assunto que nós vamos entrar agora, Viviane, que é a questão do preço dos combustíveis e da energia. Nós vamos falar, mas sim, eles vão... cada semana eles escolhem um para atacar, né?